gente recebe meu amigo querido Renato Penelope. Mas, gente, deixa eu contar, ele vai falar de China, mas esse moço, ele está na Bielorrússia. Não precisa abrir o jogo. Por que vocês acham que eu não vou tirar onda de TV? Que horas são aí, Renato? Agora aqui, 00:30. Tá mais cedo, pelo menos, né? Se fosse na China, estava acordando agora. Exatamente. Bom, quem te reconheceu aqui, a Liu já reconheceu o tio Renato. Aqui, ó. Ah, cadê ela? Já eu pego ela. Olha, eu convidei o Renato, eu estava conversando com a Aninha, porque ele estuda muito, ele acompanha muito a questão da transição energética, né, na China. E ele acabou de dar um giro lá pelo... Gente, espera aí que eu estou procurando aqui o meu PDF, não estou achando. Cadê, Gui? Eu preciso do meu PDF. Ele fez um giro lá, né, pela Mongólia Interior, queria que você contasse para a gente aí. Mas eu fiz hoje, Renato, uma matéria que eu fiz um apanhado sobre as realizações da China na transição energética, porque esse tema veio, né? A China ela lidera não só por fazer dentro, mas por produzir equipamentos para que todos possam fazê-lo. Ela lidera, vou deixar aqui. E aí eu queria passar para a Aninha fazer a pergunta dela, mas dando essa proposta para você falar sobre transição energética na China, como que a gente pode trazer isso aqui para o Brasil. Aninha? Não, só quero dar as boas-vindas, agradecer por estar aqui com a gente e passar essa bola aí que a Yara falou. Conta um pouco para a gente. E se eu puder acrescentar algo, eu vou dizer o seguinte: existe um grande mito, né, internacional, obviamente, o Ocidente plantou isso, né, de que a China está muito longe de poder contribuir com a questão da transição energética, de que a China, na verdade, é poluidora, que a China não vai conseguir diminuir a emissão de carbono, toda essa história, né? Queria que você mostrasse para a gente se isso é verdade mesmo ou não. Bem, primeiramente, boa tarde para vocês aí, ou boa noite já, né? É sempre um prazer encontrar a Yara, uma grande amiga aí que a gente tem somado força. É sempre bom te encontrar, Yara. É sempre bom. Qualquer encontro é sempre muita ideia, é muita ação, é muito resultado. E, Ana, a gente tem já somado alguns amigos em comuns. Fiquei sabendo aqui na China já dos seus movimentos, das suas conversas. Espero poder te encontrar por aqui em breve. É um prazer finalmente poder compartilhar aqui uma conversa contigo e te ouvir. E já começa bem, né? Acho que quando a gente fala de transição energética no mundo hoje, não tem como ignorar a China, né? Acho que a China é a grande referência. E até começo já, a Yara pediu para eu narrar um pouco das minhas experiências, vou começar até lá atrás. Quando eu chego na China em 2010, eu me deparo com um projeto já em 2010, 2011, que é o iCare, que era um instituto de energia limpa e renovável, que era uma parceria do governo europeu com o governo chinês para transferência de tecnologia. Então, eram 3 campos, um em Shanghai, um em Beijing e um em Wuhan. Em Wuhan era a transferência da tecnologia em si, em Beijing a tecnologia legal, na legislação, para poder desenvolver o mercado, para poder desenvolver toda uma capacidade de absorver esse potencial energético, e em Shanghai, a capacidade de desenvolver o mercado, né, que é crucial. Às vezes o país tem a tecnologia, mas não tem a capacidade de absorver o mercado em si, o consumo, o uso. Então, isso tudo criava um certo desafio. Bem, essa mesma universidade que eu trabalhei, que eu estudei, que eu fiz meu mestrado e doutorado, é a universidade onde o desenvolvedor desse jogo agora que está famoso, do Black Myth, do Wukong, também estudou. O Fanji estudou lá na Rush, e é uma universidade realmente de alta tecnologia. Por isso se destacou naquele período. E ali foi um período em que começaram a formar muita mão de obra para poder fazer esse salto, para poder superar a necessidade. Então, eu acho que primeiro fundamental a gente entender assim, a China ela passa por 4 períodos importantes de desenvolvimento da sua energia, né? Energia, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, assim, energia é o sangue da economia. Sem energia, você não consegue botar fábrica para funcionar, transporte para conduzir, sociedade para coexistir, né? Então, você precisa de energia. E o padrão energético que você vai ter ou muito carbono ou muito oxigênio. Então, você tem que escolher qual o ponto de equilíbrio. Então, a China ali de 81, quando começa a reforma e abertura mesmo, as ações,
até 96, você tem o que eles chamam daquele período inicial de alta intensidade. Então, você tem energia praticamente era carvão, era 70%, era pauleira. Mas ali começa a necessidade de desenvolver a hidrelétrica, tanto que na década de 70 e 80, mas era a década de 80, os chineses vinham muito para o Brasil para estudar a Itaipu e aprenderam e construíram as Três Gargantas. Naquele período até, foi em 92, se não me engano, nas duas sessões, foi a primeira vez que teve um volume muito grande de votantes contrário a um projeto do governo central, mas acabou sendo aprovado as Três Gargantas e conduzida a construção, né? E essa construção levou à segunda fase do desenvolvimento energético da China, que foi desse crescimento rápido e de ajuste estrutural. Então, esse ajuste estrutural foi justamente tentando já compensar esse uso de carvão, que era 70% da matriz, para uma matriz mais limpa, uma questão mais hidrelétrica, né? E aí a gente entra nesse terceiro período, que é o período de 2006 a 2012, que já começa o 11º, depois o 12º plano quinquenal, que era como limpar essa energia, como criar uma segurança energética e como ter uma matriz mais sustentável, mais limpa. Tanto que quem estava na China naquela época ali de 2011 a 2015 viu o quanto estava poluído, o quanto era pesado o ar aqui ainda. E aí você começa aquele período de limpeza, que é o período que a gente está vivendo hoje. Hoje, desde 2009, a China é o país que mais utiliza e mais produz energia renovável. Então, assim, já respondendo a Ana, então, desde aquele período, a China já é um país de referência no uso de energia renovável. E isso tem, cada ano, agravado, vamos dizer assim, né? Vem se fortalecendo. E a China vem estruturando hoje, ela está com em torno ali de 35% da sua energia totalmente limpa, totalmente renovável. Aí você vai ter solar, vai ter painel solar, você vai ter eólica, e você vai ter outras matrizes também, né? As marés. E aí, já entrando um pouco no que a Yara tinha comentado, recentemente eu fiz 2 tours justamente para visitar campos de geração de energia eólica, minas de carvão. Então, a China está entrando num período agora que eles chamam dessa meta 30-60. Até 2030, eles estão pensando em como atingir um pico de emissão de carbono. Então, para alcançar esse pico, eles querem fazer o uso da energia com a maior eficiência possível, dentro de um processo de transição energética. Então, tem muita aplicação de inovação tecnológica, então, por isso, muita pesquisa, Lembra que a China está vivendo aquele período que eles chamam do Made in China 2025, que é uma tecnologia de excelência, de grande referência, e isso demanda uma política de regulação. Então, existe uma série de regulações que são estabelecidas, muito investimento em tecnologia, em pesquisa, para poder construir essa tecnologia, para construir essa eficiência energética, para chegar nessa transição energética. Então, esse é o momento que a gente está vivendo aqui agora, que é como estruturar esse pico para chegar a 2060 e ter realmente uma neutralidade do carbono. Então, visitando os campos, por exemplo, as minas de carvão, a gente pode ver que o 5G é altamente utilizado lá. Você vê aqueles caminhões assim gigantes que conduzem 350 toneladas de carvão, totalmente dirigidos à distância, ninguém dentro do carro, é um carro praticamente movido a satélite. E essas minas, elas tentam extrair o máximo da melhor forma possível, da forma mais limpa, e tentam depois reconstruir o ambiente na localidade onde teve a mina de carvão. Então, existe toda uma tecnologia aplicada. Nos campos de energia ali, de eólica, uma coisa que a gente repara é que a experiência da China já é muito antiga, já tem mais de 24 anos. Ali em 97, 90 e alguma coisinha, você já tinha a aplicação dessa tecnologia, mas ainda muito inicial. Então, tem até um fato interessante que naquela época a China construiu muita energia eólica ali na região de Gansu, que é uma região muito distante, já é na Rota da Seda, né? E apesar de ter construído e produzido muita eletricidade, não tinha capacidade de transmitir aquela eletricidade para os grandes centros urbanos, porque ficava a 3.000 quilômetros das grandes cidades. Então, isso forçou a China também a aprimorar sua tecnologia de transmissão, algo que a gente vê muito no Brasil hoje, a transmissão, por exemplo, da Belo Monte para o Sudeste ou para outras regiões do Brasil tem sido feito pelas empresas chinesas, porque elas detêm a melhor tecnologia hoje no mundo na transmissão de ultravoltagem. Não sei se eu estou me perdendo aqui, Yara, mas estou tentando já correr com o máximo de informação possível.
Não, tá ótimo. Eu até compartilhei aqui, gente. Deixa eu inverter aqui e jogar o Renato aqui. Eu até coloquei vários textos, links aqui, inclusive dessa viagem que você fez agora, passou pela Mongólia Interior, né? Eu esqueci o nome dos outros lugares. Agora, o que eu queria saber, Renato, é de como que o Brasil, além, por exemplo, dessa tecnologia de transmissão, eu até estive, viu, quando eu fui a Beijing, eu visitei essa empresa e eles falando dessa tecnologia, não vou saber explicar aqui, eu sou leiga no assunto, mas eu escrevi sobre esse assunto. Como é que nós, brasileiros, podemos aprender com a China nessa questão de... Porque eu acho que são os dois principais países aí, esses players globais, né, Renato, dessa transição energética. Somos países continentais, somos do sul global, né, ou seja, em desenvolvimento. De que a gente pode... O que a gente pode aprender com a China, Renato? Olha, Yara, eu acho que tem uma questão interessante, que é, hoje, os 5 maiores utilizadores de energia renovável no mundo, o terceiro é o Brasil, o primeiro é a China. Aí você vai ali para o quarto, vai ser a Índia, o segundo é os Estados Unidos. Então eu fiz assim, sortido. Então é China, Estados Unidos, Brasil, Índia e finalmente a Alemanha. Então nosso potencial energético renovável é elevadíssimo, a gente tem um grande potencial ainda a ser explorado. Só que a tecnologia ela precisa ser construída passo a passo, ela tem que ser gradual. Você tem que criar uma mão de obra preparada, criar uma massa de pesquisadores capacitados para poder saber explorar, porque cada região, cada processo é diferente. Então, assim, por exemplo, a própria extração de lítio ou de terra rara, que faz parte da construção de baterias para poder armazenar energia, ela faz parte disso. Então, você precisa de uma ciência muito aplicada para isso, porque a mina de terra rara, por exemplo, para cada região precisa de um processo de estudo de uma década, para poder saber como extrair dali de forma útil. Então, esses desafios técnicos para poder explorar é algo que a gente pode aprender com a China. A China tem muito a ensinar a construção da metodologia, a construção do desenvolvimento da ciência, para poder chegar num nível elevado. É uma coisa que até com o Miguel gosta de discutir bastante com a gente, que é a questão do trem. Ah, que a gente tem que meter trem no Brasil, tem que botar logo o trem-bala. Hoje eu tenho uma lógica que eu penso que a gente tem que começar pelo trem mais simples possível, que é para poder assimilar a tecnologia básica do trilho, ou da energia elétrica também, vai no trem. Então, tudo isso precisa ser trabalhado de etapa a etapa para poder chegar no alto nível, para poder chegar num nível onde você consegue desenvolver sua própria ciência, sua própria tecnologia, sua própria capacidade e explorar seu potencial por conta própria. Então, acho que isso é algo que a China tem muito a nos ensinar. Acho que quanto mais técnicos brasileiros vierem para a China estudar a forma como a China desenvolveu sua técnica, eu acho que mais rápido a gente vai acelerar esse nosso potencial natural, né, de energia renovável. Ô, Renato, mas queria polemizar um pouquinho com esse último ponto seu. A gente já não está em tanta defasagem, a gente já não está em tanta desvantagem. E para a gente começar lá do início, era bom até o Miguel estar aqui, né, Yara? Porque o Miguel gosta desse papo sobre trilhos, por exemplo, principalmente, sobre os trens e tudo mais. Queria te fazer essa pergunta e te perguntar também como você vê hoje essa questão da nova rota da seda, né, que os chineses estão apostando tanto na infraestrutura em todo o mundo e a adesão do Brasil, né, a essa rota. Ótimo. Pô, não podia esperar menos de você, Ana. Eu acho que assim, a primeira provocação vou dar um exemplo que eu acabei de citar. A China, quando começou com os seus moinhos de vento lá no Gansu, era uma piada no meio científico ter construído algo num lugar tão isolado, com tamanho potencial, mas sem capacidade de levar essa eletricidade para algum lugar. Isso gerou na China uma capacidade de desenvolver sua própria ciência e em poucas décadas é a maior em transmissão. Então, a mesma coisa vai acontecer com a gente tem tanta demanda, tanta necessidade, que se a gente desenvolver a base, é aquilo para tudo, eu acho que em tudo. Quando você vai aprender a ler e escrever, se você aprender a base certinho, rapidinho você está lendo um livro. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer com a gente. Se a gente pegar essa base científica, o processo... Eu lembro quando eu cheguei na China, tem 13 anos.
A China estava aprendendo muita técnica, hoje é a maior produtora. Isso menos de 2 décadas. Então, assim, eu acho que é uma paciência histórica que a gente tem que ter. Agora, o que me preocupa nesse processo é quem vai ficar com isso, porque a gente tem dois sistemas diferentes. Eu acho que a gente tem discutido isso, já transfiro isso também para a discussão da entrada no cinturão em rota. Essa transferência de tecnologia, na China, ela acontece para uma indústria estatal, porque existe todo um sistema político-econômico na China que é com base num alinhamento estatal, num planejamento estatal. Agora, no Brasil, a gente tem um sistema liberal. E dentro do sistema liberal, o sistema capitalista tem que coordenar esse processo. Não por menos, quando a gente fala do milagre econômico, milagre que não existe, mas na década de 70, ali, quando o Brasil teve um crescimento volumoso, ali teve um grande crescimento de estatais. Mas logo começou os processos de privatização, de assumir o capital, e logo aquilo começou a virar uma crise, uma defasagem. Cadê nossas indústrias hoje, né? Então, o sistema capitalista tem disso, do processo de explorar, usar e depois descartar. Agora, num processo estatal, eu acho que de assimilar tecnologia, isso tende a prosperar. Então, a mesma coisa acontece, na minha visão, com o cinturão em rota. Eu acho que hoje não existe... primeiro, a gente está vivendo uma crise global, né, financeira. Isso está muito claro. O sistema capitalista está numa decadência, numa incapacidade de financiar a si mesmo, né? Isso você vê a crise que deu recentemente no mercado americano, ou como está o mercado europeu, sem condição de se autofinanciar. Se você olhar as narrativas do nosso próprio governo, recentemente até o Mercadante dando uma entrevista, ele falando da incapacidade dos bancos nacionais de conseguir financiar grandes obras, grandes construções, também é muito clara. Então, é necessário achar um fundo. Quem tem esse fundo hoje? Então, assim, se tem que entrar ou não no cinturão em rota, é se você precisa ou não de investimento. Você vai ter que buscar quem tem, né? Agora, a proposta do cinturão em rota não é, olha, a minha regra está posta. Não, existe um diálogo, uma base mínima. E aí entra outro perigo, porque cadê o projeto nacional? E qual a capacidade de manter uma continuidade no projeto nacional? A gente não tem uma burguesia nacionalista, a gente não tem assim, uma burguesia que produz e quer manter o capital, que quer manter a sua riqueza no Brasil. Então, é sempre explorar e sair, explorar e sair. Então, isso dificulta um pouco. Eu acho que até uma das dificuldades, a gente não ter entrado no cinturão em rota, que é uma coisa assim, muito óbvia e normal, porque a gente não tem de onde tirar recurso para poder expandir nossa infraestrutura, é essa dificuldade da burguesia nacional entender, e aí, como é que a gente vai fazer com esse recurso? Como é que a gente vai morder o nosso aqui e levar? Eu acho que está indo mais nesse caminho, na minha visão. E não sei se eu estou sendo muito crítico, mas é por onde eu tenho visto as dificuldades de entrar no cinturão em rota. É mais o nosso sistema político-econômico que não comporta um projeto de longo prazo, uma discussão de o que nós queremos. Que é isso que a China está perguntando. Ó, eu tenho recurso, eu sei o que vocês precisam, agora, como é que vocês querem usar isso? De que forma vocês vão aplicar isso? Então, parte da gente, né? Verdade. Eu posso trazer uma pergunta aqui da nossa audiência? Olha, o Vitor Sarno, nosso parceiro aqui em Brasília, olha, como está o desenvolvimento de biocombustíveis pela China, Renato? A China tem avançado muito nos biocombustíveis. Eu não vou conseguir te dar números de referência, mas uma coisa que tem chamado a atenção é que o mercado de hidrogênio na China hoje já é o maior do mundo, que também não é o biocombustível, mas já está ali em paralelo. Mas a China tem um avanço muito forte também no biocombustível e tem feito muita troca com o Brasil nesse setor. Então, existe uma troca muito grande de tecnologia brasileira com a China. É um diálogo que a China tem procurado com o Brasil e já tem grandes centros já fazendo essa discussão e avançando nesse setor. Aninha? Muito bem. Bom, a gente tem mais uns minutinhos aqui com o Renato. Renato, nesse mês de agosto está sendo aí o aniversário de 50 anos das relações diplomáticas, né, Brasil-China. Inclusive, quando você estava falando da não adesão à nova rota da seda ainda, né? A gente sabe que também tem muita questão no mundo diplomático. Aqui em Brasília tem diferença. Tem um cabo de guerra aqui. Tem gente que não é a favor de jeito nenhum. Enfim, mas eu queria te perguntar o seguinte: como você vê esses 50 anos aí de relações e o que você acha você acha que agora é como
um acelerador dessas relações nesses próximos 50 anos? Essas comemorações, essa vinda do Xi Jinping ao Brasil, essa ida do Lula ano passado à China. Você acha que essa relação, como é que ela vai ser aí para o futuro próximo? Olha, Ana, de novo, pegadinha essa. Eu vejo uma questão assim muito importante que a gente tem que sempre olhar quando a gente vê Brasil e China. A gente tem uma cooperação natural, né? A gente tem uma certa sul global. Então a gente tem assim uma certa demanda que é muito similar. Então é natural essa parceria. O Brasil é a porta de entrada para a América do Sul. Então acho assim, dentro dos BRICS, dentro do próprio Cinturão em Roda, a gente tem um potencial muito grande, né, de articular. Eu acho que você faz um sinal também interessante, que é justamente essa. Eu acho que aí cai de novo, né? Por que o mundo ocidental critica a China, mas não rompe com a China? Porque ninguém pode romper com o poder econômico. Quando a gente olha lá atrás, em 2012, quando o Xi assume o poder, a primeira visita dele é Rússia. E aí eu lembro que na época tinha muita discussão, que o acordo era a Rússia toca a discussão de guerra e a China toca a discussão econômica. Então era essa parceria, né? E depois o Xi rodou a África. Por quê? Porque era o parceiro prioritário. E eu acho que assim, a construção do Brasil e China, o Brasil sempre se viu mais ligado ao mundo ocidental. Então, eu acredito que a nossa diplomacia tem muito mais assim uma quedinha por tentar entrar no mundo ocidental, coisa que a gente não é, né? O Hamilton mesmo fala que o Brasil não está na lista dos países do mundo ocidental. Quedinha, né? Então, não, maquedona. Exato. Então a gente tem uma quedona assim de querer virar europeu pelos ancestrais, essas coisas. Mas a gente não tem a coragem de assumir um papel de vanguarda, de assumir nossa responsabilidade no mundo, de nos pôr e comprar a paulada. Hoje a gente tem um governo que tem a tendência a induzir isso dentro do Itamaraty, né? Mas o Itamaraty e os militares são dos poucos lugares que a gente tem política de Estado no Brasil. Não quer dizer que seja uma boa política ou uma má política, mas é uma política de Estado que tem uma tendência, que tem uma influência, que responde a alguns interesses, né? E esses interesses, eles sempre dão sinais muito duais. Por exemplo, essa colocação de um embaixador, agora, com status de embaixador em Taiwan, é um sinal muito dual nesse momento delicado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está celebrando essa aproximação, essa sinalização do Lula de entrar no cinturão em rota, a nossa Itamaraty dá um sinal de que, olha, vamos romper com aquela tradição de um país, dois sistemas, sabe? Isso é muito agressivo, né? Isso é muito perigoso. Sabe? Você sabe que em 1974, quando foi assinado o acordo comercial que deu início, né, aos 50 anos de relações diplomáticas, e foi o rompimento justamente da relação com a Ilha de Formosa, né, com Taiwan, Exato. Que as relações do governo brasileiro eram ali, né? Então ali foi olha, o que a gente considera a China? A gente considera a China, né, o governo continental, central, fruto da Revolução de 1949. Pontual, né? Então, assim, existe uma... Diplomacia cheia de sinais, né? Eles não fazem nada à toa. Então, o Lula sinalizou a entrada, mas eles sinalizam com esse gesto. Então, e a China entende como é que é essa dinâmica, o que é governo e o que é Estado, né? O nosso Estado é o Itamaraty, o nosso governo é o Lula. Então, essa aproximação, essa celebração dos 50 anos eu acho que é o momento de revisar a nossa história. Eu acho que é o mais importante, que é o que você acabou de fazer, né? O que foi naquela época. Por exemplo, nosso golpe militar foi na aproximação de um setor que era distante das forças também conservadoras. Na China, lembra que o Jiang estava voltando da China quando começa todo o processo de golpe. Então, tudo isso está ligado à China, porque a China tem um potencial de mercado muito grande, é o poder econômico que o mundo ocidental não consegue romper com a China, mas que vai chegar um momento, né? Então, o Brasil tem que tomar um lado e a gente é ponta fraca nisso. Então, acho que é natural a gente entrar no cinturão em rota, assim, para não ficar enrolando muito. É natural, porque não tem outra fonte de recurso para poder financiar investimento em infraestrutura. O Xi já sinalizou também, o cinturão em rota, ele tem uma segunda perna, que é uma perna interna, que é a dupla circulação. Se o processo de cinturão em rota falha, a dupla circulação compensa o desenvolvimento do oeste da China com o superdesenvolvimento do leste.
Então tem essas duas pernas. E o Xi já sinalizou assim que ele quer trazer produtos importados, ele quer importar produtos manufaturados de países do sul global, para poder compensar essa super classe média que eles desenvolveram, né? Que são mais de 200 milhões de pessoas na classe média. Então o Brasil tem para quem vender. A China quer mandar o capital dela produtivo para outros países, para poder desenvolver essa capacidade de importar produto de consumo. Então, assim, está tudo ali em Guiana, está tudo perfeito para a gente reindustrializar, sabe? Estruturar nossa saída para o Pacífico, está tudo ali. Agora, existe uma dinâmica geopolítica que rompe com esse potencial econômico, entendeu? Agora, vamos ver se o poder econômico consegue ditar a regra antes do poder geopolítico, nesse caso, né? Renato, você sabe que por mim eu fico horas, eu sei que a Aninha também, porque a gente adora falar sobre China, mas chegamos ao final do nosso programa, da nossa semana, sextou, vou deixar você dormir agora aí na Bielorrússia e agradecer a sua presença sempre ilustra, aprendo muito. Olha, esse aí é a pessoa que mais me ensina sobre China, viu, Ana? Obrigado. Muito bom. Isso que eu queria falar. Obrigado, Ana. Obrigado, Yara, pela presença aqui, por me abrir essa janela. Prazer te conhecer. Prazer ter sido meu. Uma honra te ouvir dessa vez. Agora, assim, quero parabenizar vocês por essa semana, porque vocês chamaram grandes nomes que me inspiraram muito a estar aqui hoje. Daniel Veras, Rose Martins, Diego Pautasso, Isis Maia, Rafael Zerbeto, Melissa Cambuí, Evandro Carvalho, Marco Fernandes, Pedro Costa também apareceu, o Hugo também. O Pedro, mas o Marquinho não vem ainda, não. Ele está me enrolando. Porque semana que vem ele está aqui. Está na campanha. Não, então eu pisei na bola. Falei nome que não tem. Não, pisou não. Mas ele está convidado. Está convidado. Mas vai muita gente boa aí, viu, gente? Nossa série. A semana foi assim, fantástica e errei alguns nomes e faltei com alguns outros. Mas estão de parabéns e obrigado por me receber. Obrigada, meu querido. Um beijo para você, um beijo para a Aninha, minha parceira querida. Olha, gente, é muito luxuoso ter duas comunistas, viu? Falando aqui todo dia. Eu me sinto honrado. Um beijo para todo mundo. Pode encerrar, que senão a gente não acaba. Gui, beijo. Tchau, tchau. Tchau.